Olá, bem-vindo à Família Medicina, eu sou a Joyce. Esse canal é composto por eu, Joyce e Jonathan, meu esposo, e a nossa filhinha Angelina. Bom, no vídeo de hoje vamos te falar sobre o processo de validação de renovação de visa aqui na Bolívia. Você que foi repatriado para o Brasil durante a pandemia e excedeu o tempo de permanência fora do país, perdeu o Visa e vai ter que passar por um processo que se chama validação mesmo não é validação, é renovação do Visa, e é um processo que dura um pouquinho de tempo, leva um pouquinho mais de valor, que você vai ter que investir mais, porém é possível fazê-lo de uma maneira bem simples e fácil, como o nosso colega Gustavo, que forneceu esses 7 passos para nós, vamos mostrar para você. Então vamos lá aprender esses 7 passos da renovação de visa para quem está voltando agora a estudar na Bolívia de forma presencial. Então tá, quando você chega aqui em Santa Cruz de la Serra, para quem estuda na UDABOL, eu vou dar o exemplo da nossa universidade, mas acredito que as outras não devem ser muito diferentes. Então, você precisa solicitar pelo próprio sistema, até no Brasil você pode solicitar uma carta, que se chama Carta de Aluno Regular, para trâmites migratórios. Eu vou mostrar aqui na imagem ao lado, para que você veja como funciona o nosso sistema e como que você vai solicitar. Então aqui, essa carta ela demora um pouquinho, em torno de uma semana, para que eles te deem uma resposta se você foi aceitado ou não, para fazer a sua entrega do documento. Porque essa carta, essa solicitação do formulário 100 no sistema, aí vocês vão ver que tem um sistema onde você vai entrar com seu correio, sua senha da VOL e vai em formulário 100. Nessa solicitação você acessa mais embaixo nos trâmites avançados a carta de aluno regular para trâmites migratórios. E ela tem um custo de 40 bolivianos. Você paga esses 40 bolivianos e em torno de 7 dias eles vão te dar uma resposta dizendo se você foi aceitado ou rechazado. É importante que você faça isso logo, porque se você precisar de alguns documentos do Brasil, você já traz na sua vinda. Então, se você quiser fazer antes já no Brasil, pode fazer também. Outra coisa, enquanto demora esse período para sair a sua carta de aluno regular para trâmites migratórios, que vai ser mais 100 bolivianos quando você for aceito, você já pode ir para o nosso segundo passo. O segundo passo fica no Centro de Doenças Tropicais aqui de Santa Cruz. Ele fica no segundo anilho, próximo à Unifrans, na outra esquina da Unifrans, quase de esquina, esse centro. E lá você vai ter um custo de 420 bolivianos no total. Vai anotando esses valores que vão estar descritos aqui em cada passo. No primeiro passo, você vai ter um gasto de 140 bolivianos, 40 da solicitação, 100 da carta. No segundo passo, que é no Centro de Doenças Tropicais, serão 420 bolivianos, que você vai dividindo em alguns tópicos, Por quê? Porque lá você vai precisar de uma consulta, 3 exames e uma certificação médica. Importante você saber que se você fizer o seu exame lá de 7 da manhã até as 10, 1 hora da tarde o seu resultado já está disponível. Mas se você exceder as 10 horas, vai ter que fazer o seu recebimento de exame em outra data. Então vamos aos preços de cada exame, da consulta. Primeira consulta médica. Consulta médica vai ser no valor de 40 bolivianos e vem os exames hematológicos. Os exames hematológicos são 2, que é o grupo sanguíneo, 60 bolivianos, hemograma, 60 bolivianos também. Depois vem o de virologia, que você vai precisar fazer também para comprovar isso tudo lá na migração. Hepatite B, 120 bolivianos. HIV, SIDA, 120 bolivianos. Do setor administrativo e do Centro de Doenças Tropicais, você vai solicitar uma certificação um lienado de certificação médica. Esse lienado custa em torno de 20 bolivianos.
Um total, então, de 420 bolivianos só no Senetrop. Se der tempo de você ir ao nosso terceiro passo, ele fica no primeiro anilho, né, lá na Praça dos Estudantes, no Palácio de Justiça. Você vai solicitar o seu antecedente REJAP, ou seja, antecedente criminal aqui de Santa Cruz, da Bolívia. Você precisa levar para o REJAP, para o Palácio de Justiça, uma fotocópia da sua identidade estrangeira. Você tem a sua identidade já estrangeira, né? Que você já tirou aqui da primeira vez. Então, você leva uma fotocópia, paga 50 bolivianos lá e rapidinho você já sai com seu antecedente criminal, ok? Agora a gente vai para o nosso quarto passo. O nosso quarto passo é um pouquinho mais de dor de cabeça para alguns que já fizeram esse processo. Então, o nosso quarto passo é o FELCC ou FELCN, que significa Força de Luta contra o Narcotráfico. É um outro tipo de, uma outra classificação de polícia aqui na Bolívia. Assim como lá no Brasil tem a militar, federal, né? Aqui também tem essas divisões. Então, essa é específica da luta contra o narcotráfico. E lá, né, pelos relatos, nós não passamos por esse processo, por isso que eu agradeço muito quem nos ajudou em fornecer essas informações, porque quem já passou por isso fala que tem que chegar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, assim, ou seja, de madrugada, pegar uma fila longa para poder ser atendido através de uma senha que é entregada cedo, e por volta de 8 horas da manhã você é atendido. Então dá um pouquinho mais de trabalho esse órgão. O documento nesse órgão sai em torno de 120 bolivianos, mas você vai ter mais 50 bols de uma carta que eles vão entregar lá, e de 10 a 15 bols das fotos que você vai ter que tirar, fotos específicas nesse local. Lá eles têm a própria pessoa que vai tirar essa foto. Você não pode levar uma foto sua, você vai ter que tirar uma foto lá. E tem esse custo de 10 a 15 bolivianos. Então, no total, lá no quarto passo, que é na FELCC ou FELCN, você vai precisar pagar 185 bolivianos em torno. Então, leva aí uns 200 bolivianos para que você não tenha dor de cabeça. Então, vamos para o quinto passo. O quinto passo é a Interpol. Aqui na Interpol, é importante ressaltar, colocar que você vai ter um custo aí mais ou menos de 120 bolivianos na Interpol, mas é importante dar uma dica de quem só fez é que sabe. Por exemplo, na Interpol, a recomendação é ir sabendo que vai perder em média umas 2 semanas para verificar todos os seus documentos lá na Interpol. O que eles fazem? Eles fazem uma entrevista. Lembrando que o FELCC e o FELCN você faz antes, porque aquele documento que eles entregam você vai também apresentar na Interpol. Então, eles fazem uma entrevista com você na Interpol. E se você não souber o nome da sua rua completo, eles vão te reprovar e você vai precisar marcar uma outra data para fazer a sua entrevista. Então, é importante você saber todas essas informações básicas, né, de localização, ubicação aqui em Santa Cruz, para que você não tenha que retornar, né, porque você não lembrou o número ou o nome da sua rua. E lá por ordem de chegada, por isso que com certeza essa burocracia na hora das filas, né. Lá também você paga, aí fala aqui que você paga 120 bolivianos de um depósito, né? Você faz um depósito de 120 bolivianos lá na Interpol, mais 20 bolivianos que você vai ter que pagar para retirar esse documento quando você voltar, né? Lembrando, você faz a entrevista, passa 2 semanas, paga os 120 bolivianos, depois de 2 semanas você volta para recorrer esse documento. E para retirar, 20 bolivianos. Então, 120 com mais 20 bolivianos, 140 até agora. E você também vai precisar de 50 bols para tirar foto, 2 fotos, com fundo vermelho. Essas informações vão estar aqui ao lado para que você anote tudinho e se informe de quanto que você vai precisar em cada órgão. Então, esse, como leva um pouquinho mais de tempo, assim como o FELCC e o FELCN, você acredita que deixa para outra data.
Lembrando que esses 50 BOs para tirar foto com fundo vermelho só pode tirar lá também na Interpol e não pode levar uma foto pronta, né? Os documentos na Interpol, vou falar aqui para vocês, mas também vai estar aqui ao lado para que vocês possam anotar esses documentos. Lembrando que esse primeiro aí, ó, vamos lá os primeiros aos itens, né? O primeiro é o memorial dirigido ao diretor nacional da Interpol, especificando nome e apelido, nacionalidade, número de passaporte, documento país, civil, etc., suas informações básicas. Eles precisam ser feitos por um advogado. E eu peguei essa informação, né, com algumas pessoas e sai em média de uns 50 bolivianos, que você pode fazer com qualquer advogado. Inclusive, aqui próximo da nossa universidade também tem já um advogado que trabalha com esses trâmites migratórios. Da sua entrevista, nessa conta aqui que vai aparecer ao lado, conta número 145844674 do Banco União. E esse mesmo depósito deve ser canjeado em mesa de recaudações da Interpol. Essa mesa de recaudações é por um formulário valorado, que é pela certificação. Tudo isso vai acontecer lá dentro da Interpol mesmo. Então, você vai apresentar tudo isso. Lembrando, comprar antes, né? Vai já organizando. Compra o seu folder amarillo e coloca os documentos anteriores e também os documentos que você vai precisar realizar dentro mesmo da Interpol. Muito bem, terminado o seu procedimento na Interpol, vamos ao sexto passo, né? O sexto passo é a tão sonhada imigração. Lá você vai ter a possibilidade de solicitar um visa de permanência de 1 ano, de 2 anos e de 3 anos. Aí vai depender do seu bolso, né? Porque são valores diferentes. Lembrando que está em unidades federativas aqui, unidades UFV, que para mim era unidade federativa, mas não é, a unidade de fomento de vivenda. Digamos que é uma unidade de conta ajustada à inflação aqui da Bolívia. Então, sempre eles vão apresentar essa UFV para que a população tenha como comprar e não perder o poder aquisitivo de compra, digamos assim. O de 1 ano, você paga até 500 unidades de fomento de vivenda, que é o UFV, de 2 anos 800, de 3 anos 1.100. Então, de acordo com o seu bolso, porque isso daí você vai multiplicar, parece que, se eu não me engano, a última estava 2,37, você multiplica por isso e você tem um valor em boliviano, mas já aumentou, segundo informações já aumentou, então já não é esse valor, né? Então é só para você saber que, de acordo com o visa que você solicitar, o visa de permanência aqui, vai aumentar também o valor que você vai precisar investir. 2 fotos 4x4, lembrando que são dimensões diferentes. Lá na Interpol era 3x4, aqui são 4x4, de fundo branco e muitas fotocópias, porque são todos aqueles documentos de todos os passos anteriores que você vai levar também em um folder amarillo. Passaporte vigente ou documento nacional de identidade vigente em casos de países do Mercosul, né? Nesse último que nós fizemos eu deixei a minha identidade do Brasil, mas eu preferia ter deixado o passaporte. Eu recomendo vocês deixarem o passaporte, né? Porque no passaporte ele já coloca lá o seu visa bonitinho de permanência. Fica bem bonitinho mesmo no passaporte quando eles te entregam depois de você passar pela análise, né? Então lá, o que você vai precisar na imigração? 2. Em caso de início de permanência temporal, documento de estudo, isso é para quem está iniciando mesmo. Por exemplo, eu cheguei na Bolívia para começar a estudar agora, eu preciso de um documento que eu vou estudar naquela faculdade, seria um certificado de aluno regular. Então, eu levo esse documento lá, tá? Dizendo que eu estou matriculado na UDABOL, digamos. E em caso de haver permanecido em território boliviano por mais de 180 dias, ou realizar a prórroga de sua permanência, tá aqui também os documentos solicitantes, né? Ou seja, você dentro ou fora da Bolívia venceu o seu visa, você precisa passar por esses trâmites na polícia do narcotráfico, que ele pede aí os antecedentes da FELCC e FELCN, certificado de antecedentes policiais emitidos pela Interpol. Então, muito cuidado com isso antes de vencer
o seu documento 3 meses, 4 meses antes, você já procura saber como é que está o processo de trâmite na migração, porque sempre muda alguma coisa, para que você não seja pego desprevenido. Então, ponto 3, então, da migração. O ponto 3 é a constância do início de trâmite para a obtenção do certificado médico emitido em la instituição competente. Isso é aqueles documentos que você solicitou lá no Cenetrop, que você precisou fazer o exame no Centro de Doenças Tropicais. Seria aquela certificação médica mesmo, de 20 bolivianos lá que nós falamos no segundo passo. Então, o próximo item da imigração o quarto item, é a solvência econômica. Essa solvência econômica, hoje, eles estão, parece que, solicitando os 2 documentos, que é a cartinha, né? Você tem uma carta onde você redige o nome da pessoa que te envia dinheiro do Brasil e a pessoa que te sustenta na Bolívia, né? Sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, seu tio. E aí você coloca lá o nome dessa pessoa, lembrando que tem um modelo no consulado brasileiro, onde você coloca a parte em português e a parte em espanhol. E embaixo vai a assinatura dessa pessoa que te ajuda aqui na Bolívia. Então, você apresenta esse documento seladinho lá no consulado brasileiro. E também você vai apresentar 3 comprovantes de depósito, né? 3 comprovantes de depósito dos últimos 3 meses que essa pessoa te enviou dinheiro aqui para a Bolívia. Então, são esses 2 documentos que a imigração está pedindo hoje. Pode ser que mude, pode, mas hoje é esse. Isso para comprovar a renda. Então, aí tem, inclusive vai aparecer aqui para vocês, extratos bancários dos últimos 3 meses que consigam o nome do solicitante, comprovante dos envios do dinheiro do exterior no nome do solicitante e essa carta notariada, né, que acredita a dependência econômica acreditada documentalmente, ou seja, ela vai ser uma carta onde você vai reconhecer essa firma, essa assinatura dessa pessoa, você vai reconhecer em cartório e depois faz também o selo lá no consulado. E o trâmite lá na migração, ele dura em torno de 6 dias, né? E até 8 dias em casos de administrações departamentais. Então, às vezes não. Aqui no caso de Santa Cruz, ele tem que ir para La Paz, a gente tem que esperar a voltada de La Paz. E é importante que você visite o site do DGMIG, até para que você consiga fazer a sua reserva, né, a sua marcação de atendimento. Antes de ir na migração, você pode marcar, você pode agendar pelo sistema DGMIG. Vamos colocar aqui para você o site do DGMIG, onde você pode agendar o seu atendimento, chegar lá e dizer, olha, tá aqui o seu número tal, e você já é atendido. Super tranquilo. E também por esse mesmo site, com o documento que você vai receber lá, para que você possa voltar, eles vão te dar um protocolo, um número, onde você pode estar acompanhando pelo sistema o trâmite dos seus documentos, né? Quanto tempo vai levar, em que processo que tá e quando que você vai poder recorrer. Ok, olha, é importante isso aqui, sabia? Que se você fizer todo o seu trâmite lá, ou seja, vai cedinho, né? Se você fizer todo o seu trâmite antes das 14 horas, antes das 2 horas da tarde, você consegue pagar lá dentro mesmo na imigração, por cartão. O da Volta Enganadeiro, praticamente. Com seu cartão de débito, você pode passar lá dentro mesmo da imigração, sem precisar sair para ir em banco. Você resolve tudo por lá. Então, é importante você ir cedinho, né, para que tenha tempo, diante das 2, você fazer esse pagamento lá mesmo com o cartão. Depois de você pagar lá no banco, lá no seu cartãozinho, no setor de caixa dentro da migração, você vai para a ventanilha 2, vai tirar uma foto, né, e vai pegar o prazo que você vai voltar na ventanilha 9. Então é importante você estar visitando o site
para saber em que situação está o seu documento, se ele está em processo, se ele já pode ser recorrido. E aí, para recorrer, você volta, não precisa de senha, você simplesmente só vem buscar meu documento e vai lá na ventanilha 9 recorrer o seu documento. Depois que você faz a migração, né, que leva em torno de 2 semanas para chegar o seu documento, e você pode acompanhar pelo sistema. Nós vamos deixar aqui, mais uma vez eu repito, vamos deixar aqui o sistema do DGMIC para você acompanhar. Você seguindo o trâmite pelo site da migração, se der algum problema, que o site mesmo vai dizer lá, olha, deu um problema aqui, que você precisa resolver, você precisa trazer algum documento, você precisa, sei lá, pode acontecer, assim como acontece também lá na sua retirada de certificado de aluno regular na UDABOL. No meu caso, eu solicitei, deu um probleminha lá, eu tive que resolver, e só depois que eu resolvi é que saiu o meu documento. É assim que funciona. Então é importante estar de olho nos sites para ver como é que está o seu procedimento. Terminado lá, pegou o seu documento na migração, tá com o seu documentinho da migração em mãos, sua visa, seu visa de permanência, tudo ok, e você vai para o 7º e último passo, que é o carnê de estrangeiro, onde? No Sergipe. A gente sabe que o mais próximo de nós hoje aqui fica no Ventura Mal também, onde está mais organizadinho esse processo. Então, depois de pegar o Visa, você vai pro Sergipe, né? Lembrando que esse visto é de estudante, pode tirar de 1, de 2 ou de 3 anos. Para agendar no Sergipe, né, e você fazer o seu procedimento lá, é preciso ter um depósito de 300 bols na conta União, né, União. Lá no próprio Ventura Mal tem um banco no 2º piso, no final do corredor direito. Meu colega deixou bem específico isso, para que você faça o seu depósito no Banco União. E lá você vai precisar apresentar e tirar, né, fotocópia simples de tudo. Ou seja, 2 fotocópias simples de cada. De quê? Do passaporte, do RG, tá aqui as informações. Carteira antiga, comprovante de pagamento e todos os papeizinhos lá da migração. Outra coisa, você entregando esses documentos no Sergipe, eles agendam uma cita, que é a visita lá, né? Para uns dias depois você ir tirar uma foto, né? E você vai assinar o seu documento bonitinho e depois eles vão agendar o dia para você ir retirar. E ufa, esses são os 7 passos para você se regularizar na Bolívia e depois estar ok aqui com o sistema migratório e com a sua cidadania em Santa Cruz de la Serra. Quero agradecer ao Gustavo Moraes, que de coração muito gentil e amável nos forneceu esses 7 passos, né, do seu trâmite aqui de renovação de visa. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigada ao Lene também, que me tirou algumas dúvidas com relação a alguns processos que ele fez presencialmente, que Gustavo havia feito com outra pessoa. Então, muito obrigada a todas as pessoas que forneceram essas informações para ajudar você que está voltando agora e que precisa estar cheio de dúvidas e que precisa se organizar para levar seus documentos e o dinheirinho para cada órgão. Muito obrigada, então. Se você gostou do vídeo, curte, comenta se existiu alguma informação que você acha que seja interessante complementar ou que eu me equivoquei, que é de alguma outra forma. Pode comentar e pode entrar em contato conosco. Estamos no Instagram, estamos aqui no YouTube e esperamos você mais vezes aqui. Muito obrigado e tchau, tchau!